Ohayou! Sejam muito bem-vindos, otaquinhos e otaquinhas desse meu Brasil. Eu sou o Daniel Otaku e hoje eu tô aqui para falar da nossa segunda edição do Clubinho de Leitura com Parasite. Sim, estamos aqui com o volume 2 nas minhas mãos e vamos começar já já. Primeiro eu queria pedir para, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixe aí seu like para nos ajudar. Deixe seu comentário para também ajudar no engajamento, para outras pessoas conhecerem sobre mais mangás e mais séries e mais animes que a gente gosta de falar aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo e bora lá! Então, vou falar alguns tópicos para a gente ir conversando sobre esse volume, que é um volume bem legal de Parasite. E eu imaginava que algumas das coisas que acontecem, as coisas mais importantes que acontecem aqui, eram mais pra frente, lembrando do anime, assim, eu achei que aconteceriam mais pra frente. Mas não, já acontece por aqui mesmo e são algumas das melhores histórias que estão por vir, se iniciam logo aqui. Vamos lá. Primeiro a gente começa o volume 2. Olha que bonito. Meu volume. Ele tá meio amassado porque eu usei ele muito essa semana para fazer o vídeo. Mas vamos lá. A gente começa com a luta final do Shinichi contra o A. E a luta já estava praticamente terminada, mas o A ainda tenta fugir para conseguir cortar sua cabeça e colocar ela no corpo da Ryoko. Mas a Ryoko já preparou uma armadilha para ele e explode o A. Então, fim de A. E Ryoko tá aí chamando atenção já, e o Shinichi não deixou isso barato, né? Ele começou já a maquinar e a cogitar assassinar a Ryoko, e só é impedido porque o Mig o convence, logo quem, né? Logo o Mig o convence de que não seria uma boa ideia, dado que ela tá carregando um bebê humano no ventre dela. Então o Shinichi volta atrás no que ele estava pensando aí de fazer com a Ryoko. E olha só, a escola, o ponto central da história da Ryoko ter mudado foi que a escola começou a questionar o caráter da Ryoko quando eles questionam quem é o pai do filho dela, e ela não pode falar que era o A e não queria inventar uma história. Eu acho que ela podia ter inventado, né? Mas como ela é solteira e tá esperando um filho, meu Deus, que absurdo. Pois é, essa história não é tão antiga assim, mas é antiga, né? Dos anos 80, se eu não me engano. Tem que olhar isso depois. Desculpa, gente, meu nariz tá uma porcaria até agora. Já tem umas 3 semanas já que eu tô falando isso, né? Mas enfim. A escola fica questionando esse tipo de coisa ainda nos anos 80, pelo menos dos anos 80 pra cá, com certeza. Então, pelo menos nos anos 80, esse tipo de coisa ainda acontecia, e eu imagino que se mudou, isso aconteceu há muito pouco tempo, questão de uma década no máximo, porque o Japão é bem conservador, um país bem conservador mesmo, e deu para perceber, né, que eles ficam lá, uma pessoa com caráter, você é uma professora, você não deveria estar numa situação de poder, ensinando para crianças, e tá grávida aí de um não sei quem, você pelo menos sabe quem é o pai, esse tipo de absurdo. Que a gente tem que respirar e falar, tá vendo? Vocês foram praticamente os responsáveis pela morte da mãe da Ryoko, que a gente vai falar daqui a pouco.
Mas aí na conversa da Ryoko com o Shinichi, a conversa final deles, assim, é sobre... Primeiro a Ryoko falar de ordem, né? Primeiro ela fala ali a, a aranha não é ensinada a tecer... que é o outro animal que ela falou? Mas eu esqueci. Tá. Mas o instinto que ela recebeu ao apossar o cérebro da Ryoko, o parasita, né? Ao apossar o cérebro da Ryoko foi destrua, elimina essa espécie, essa raça. Qual que é a ordem que nós humanos recebemos? Essa ordem automática da vida, de você é isso, você foi feito para isso, é esse tipo de coisa que você faz. Então a gente faz meio que no automático, sem nem pensar muito. Existe alguma coisa que vocês conseguem pensar que é assim para a humanidade? Eu não consegui pensar em nada assim. Além de dominar, né? Dominar o mundo e as outras espécies. E tá aí no topo da cadeia alimentar e da evolução como um todo. Apesar da gente estar mais destruindo do que cuidando do que nos foi dado, né? Como herança aí, que foi esse mundão. Mas, então fica aí o questionamento. E a Ryoko diz que não mata o Shinichi porque viu nele uma mistura. Mais pra frente, essa mistura fica um pouco mais clara pelo motivo que foi quando o Mig vai reconstituir o Shinichi depois da visita da mãe dele. Mas até então, o Mig era só a mão direita do Shinichi. Não tinha ali uma mistura propriamente dita ainda. Então, será que a Ryoko viu alguma coisa além disso? Ou será que foi só isso mesmo? Ela já enxergava essas coisas acontecendo de forma menor. Não sei. No capítulo 9, a gente tem a mãe da Ryoko reconhecendo ela imediatamente, com essa intuição materna. Ou será outra coisa? Será que a Ryoko não é tão boa assim como ela pensa em se disfarçar? Não sei. Eu sei que a mãe dela conseguiu rapidamente perceber que não era ela. Então, ela mata a mãe dela, simplesmente assim, fácil. A mãe dela ia ligar para, acho que era para a polícia, mas é óbvio que um ser super inteligente como aquele não ia permitir que isso acontecesse. Em seguida a gente vê que houve uma diminuição nos casos do moedor de carne moída, moedor de carne, né? Moedor de carne, e um aumento dos desaparecimentos e de paradeiro desconhecido de pessoas. Ou seja, os parasitas estão ficando mais espertinhos, estão ficando mais espertos. Eles não estão deixando à mostra mais essas evidências grotescas do seu, vamos dizer, prato limpo, né? Os restos, a sobra do seu alimento, que somos nós. Então, eles estão desaparecendo com as pessoas e deixando, enterrando ou sumindo de vez assim com o corpo das pessoas que eles comem. É a primeira vez que a gente vê, no capítulo 9 também, é a primeira vez que a gente vê o Mig se soltando do Shinichi pela primeira vez, e é hilário, porque ele fica desesperado quando ele vê que ele tá sem braço. E é um dos motivos da mãe dele ir lá para ver o que tá acontecendo e desconfiar que tem alguma coisa de errado com o filho, mas que o filho não quer contar. Mas a cena é muito engraçada, é muito boa mesmo. O que mais que a gente tem no capítulo 9?
a conversa dos pais com o Shinichi sobre a viagem que eles querem fazer, que há muito tempo eles não viajam e tal. O Shinichi diz que não, diz que é muito perigoso, mas o Migi diz que probabilisticamente é muito mais difícil deles encontrarem alguém no interior do que na cidade grande. E o Shinichi volta atrás e libera os pais para viajar, o que infelizmente pro Migi e pro Shinichi, no fim das contas, deu muito errado. E nós vamos ver nos capítulos seguintes. No capítulo 9 também a gente tem a historinha em que o Shinichi, desesperado para fazer tudo na hora que ele quer, vai tentar pegar um prato no alto da escada, quando criança, né, para uma coisa da escola. Cai, bate no fogão, e quando ele ia ser frito vivo, virar um pastel de Shinichi, a mãe dele enfia o braço na frente e pega a panela e se queima toda. Por isso que o braço dela tem aquela queimadura. E o motivo pelo qual o Shinichi fica pesaroso e triste sempre que ele vê aquela mancha, né? Porque ele sabe que foi culpa dele. Então temos aí essa historinha também. Vamos pro capítulo 10, em que começa com o Shinichi se questionando se ele mudou de fato. Ele relembra o que a mãe falou sobre ele estar mudando e não querer falar com ela, o que a Ryoko falou sobre haver aquela mistura que eu falei também, e sobre o que a Murano falou dele tá diferente, dele tá mudado e tal. E ele mesmo fica se questionando então se ele tá mudando de alguma forma, mas ainda é cedo para falar, né? Então fica aquela coisa no ar, ele fica se questionando. Então ele tá andando ali, vê o Nagai apanhando de um pessoal de uma outra escola. Então ele ia fugir, mas aí ele lembra: será que eu tô virando parasita? Então calma. O que um ser humano faria? Não é o que o Shinichi faria, mas o que um ser humano faria. É interessante ele colocar isso porque ele não se colocou, né? Assim, o que um bom ser humano faria. Não, mas qualquer ser humano faria. E ele fica nesse questionamento até ele decidir por ajudar o Nagai e ajudar a tomar porrada, né? Porque bater que é bom, nada, já que o Mig estava dormindo, ele não pôde fazer muita coisa. Então eles apanham até a Kana insistir para que eles parassem. Então eles param e vão embora, deixa os dois se ajudarem a voltar para a escola. Só que esses brutamontes da outra escola, liderados pelo Mitsu, que é namorado da Kana, eles voltam enquanto o Shinichi e a Murano estão voltando do colégio e pegam o Murano pra, né? Por quê? Porque pra que eles pegaram o Murano? Pra levar pra casa em segurança, que não era, né? Então, ou eles iam bater, ou eles estavam só provocando o Shinichi, ou, na minha opinião, eles iam na Murano lá. Acho que eles iam estuprar a Murano mesmo. Mas o Shinichi segura a barra ali até o Nagai chegar com o resto da turma dele para salvar eles. E dá tudo certo. No final, ninguém é estuprado, ninguém é machucado mais do que machucou nesse caso. Então, o pessoal da escola do Shinichi dá um sarrafo naquela galera do outro colégio. E fim de capítulo 10. No capítulo 11, temos a história daquele acidente de carro em que o parasita que estava na mulher não sabia que era um cinto de segurança, tira o cinto de segurança, o cara que estava com ela vai mexer no cinto de segurança dela, bate o carro
capota, ela morre, né? Ela tá ali com os órgãos todos destruídos, tá ali para morrer. Então o parasita arranca a cabeça fora, tenta colocar na cabeça do cara. O corpo daquele cara porque ele estava de cinto de segurança, então ele fica protegido. O corpo rejeita o parasita, a cabeça. Então ele tem que procurar um corpo de uma mulher para ele se colocar. E por acaso, quem está fazendo uma caminhada matinal naquele dia, naquele lugar especificamente, é exatamente o pai e a mãe do Shinichi. Infelizmente, ela é vista por esse parasita que decepa sua cabeça novamente e encontra a mãe do Shinichi completamente desprotegida e decepa a cabeça dela. E fim de mãe de Shinichi. Simples assim, sem delongas. É muito triste, porque depois que a gente viu a historinha então do braço dela sendo queimado, a gente fica com um certo apego, nós vendo se o Shinichi vai recompensá-la de alguma forma, sei lá, vai falar com ela sobre o que está acontecendo com ele, mas ele só recebeu uma ligação um pouco antes e só ficou no e poderia ter ali se despedido da mãe de alguma forma também, mas não é o que acontece. Além disso, no capítulo 11, a gente tem a Kana, que se aproxima do Shinichi, e o Mig percebe que tem algo nela capaz de captar a presença dos parasitas cerca de 50 metros de distância. Então os dois decidem juntos ficarem longe dela. Então eles ficaram enrolando aí com essa história um tempo. E a gente tem também o pai do Shinichi no finzinho do capítulo, ligando para ele para contar o que aconteceu, contar da morte da mãe, do monstro que atacou ela, e a ligação é cortada no meio do caminho. No capítulo 12, temos o retorno da Nobuko para casa, então o Shinichi está em negação ali sobre sua mãe ter se tornado um monstro. A Nobuko, que é a mãe do Shinichi, chega em casa e ele tá ali, mãe, para de brincadeira, esse trem tá no meu braço aqui, mas tá tudo bem. E o Mig, cara, não é sua mãe, não é sua mãe, não é sua mãe. E ele, cala a boca, Mig, cala a boca, cala a boca. E aquele desespero, aquele sofrimento dele em negação. E nesse meio tempo, a mãe dele dá-lhe um belo de um golpe no meio do peito, atinge seu coração e praticamente o mata ali, né? Aí ela sai para ir à procura do pai dele, que ainda tá vivo. Então ela vai atrás dele para matá-lo também, para não deixar rastro nenhum sobre o que aconteceu com ela ser publicado. Então é interessante que o Mig vai ali salvar o Shinichi e se salvar por consequência, né? Mais por isso do que por salvar o Shinichi mesmo. Ele consegue ali sair do braço direito para entrar no meio do peito dele e ir voltando aos poucos. Mas tentam fazer uma explicação científica, mas no final das contas é uma fantasia, né? Não tem jeito de tentar explicar o que é inexplicável cientificamente. Mas o Shinichi ressuscita ao terceiro dia como Jesus Cristo, ali novo, um novo homem, agora sim uma mistura, já que agora parte do Mig é o próprio coração dele, reformado. E assim que o Shinichi tá saindo de casa, é a hora que a Murano tá tocando a campainha para
para ver o que estava acontecendo com o amigo, e ele está à saída para o hospital para encontrar com seu pai, que finalmente deu notícias, está internado, e ele vai lá. E fica o questionamento, né? Ele ainda é o mesmo? Ele ainda é humano? Ele é o que? Agora ele é uma mistura? Ele já era uma mistura, ficou mais misturado? Tanto faz, dá na mesma? Você não se importa? Diz aí nos comentários. No capítulo 13, o Shinichi ajuda uma jovenzinha a caminho da cidade em que ele vai visitar o pai. Essa menina chama Hayase, então ela tá matando a aula e ele ajuda ela ali enfrentando o professor dela com muita força, com muito ódio no coração, com muita raiva. Ele dá o gritão pro professor para ele não encostar a mão na mochila dele e o cara treme nas bases, falando assim: se eu não falasse o que ele queria ouvir, ele me matava. Então ele tá ficando um pouquinho mais agressivo, pelo menos a princípio. Vamos ver se essas mudanças nele vão continuar ou não. O pai do Shinichi, então, fala com a polícia e a polícia diz que não, cara, sua mulher ainda tá viva e tá bem, tá de boa, dormiu lá no hotel, falou que você tinha vindo embora. Então, o que tá acontecendo? Você deve ter batido com a cabeça e sonhou com isso tudo. Uma parte da realidade misturou aí com sonhos e você tá achando que ela virou um monstro, não tem nada a ver, que bobagem é essa? E o pai, meio que em negação, acaba ou acreditando ou se fazendo de acreditado e fica por isso mesmo. O episódio chama Lágrimas Secas, se eu não me engano. E é quando o Shinichi vê o pai dele, em que esse sentimento é aflorado, né? Então ele sente uma dor muito forte no peito, mas ele não consegue chorar pela morte da mãe, que ele sabe que aconteceu. Ele sabe que o pai dele viu o que viu, porque ele sabe que existe, que essas coisas existem. Então é muito doloroso ver ele passando por isso, tendo que passar por isso sozinho, porque o pai dele não acredita nele, não acredita assim, né? Eles não podem conversar de forma clara e o pai dele volta atrás no que falou sobre a morte da mãe. Então fica aquela coisa no ar ali, meio ninguém quer falar, mas os dois estão sofrendo e o Shinichi resolve ficar ali por alguns dias para cuidar do pai. E principalmente agora que o Mig, depois de restaurar o coração dele, é obrigado a ficar 4 horas de repouso total. Então antes ele dava uns cochilada e acordava quando precisava, mas agora que ele não pode, então o Shinichi tem que ficar de olho aberto caso a mãe dele apareça para matar o pai dele de vez. O que mais? Então, o Shinichi então vai se hospedar, ele procura muitos lugares e aí aparece mais uma vez o povo japonês, né, como conservador. Quando você vê que o pessoal não quer hospedá-lo, ele estava em baixa temporada, então estava tudo vazio, as hospedarias estavam todas vazias. Mas como ele está sozinho, ele está desacompanhado e ele é um homem, ninguém quer abrir uma vaga para ele, porque para o japonês é muito estranho um homem desacompanhado viajar sozinho e se hospedar sozinho nesses lugares. Me diz aí, se você é homem e viaja sozinho, tem algum problema no Brasil? Pelo menos até onde eu sei,
Graças a Deus, em 2022, não temos esse problema, né? Mas acho que se fosse mulher seria mais problemático no Brasil do que se fosse um homem. Mas não daria problema também. É muito estranho ver isso acontecendo na década de 80, 90 ainda. Sério, Japão. Japão, me ajuda a te ajudar. Não dá para esse tipo de comportamento. Não é aceitável, amigo. Não dá. Me ajuda. Não dá mesmo. Então, o Shinichi encontra a hospedaria atrás do hospital, que é da família da menina que ele ajudou no barquinho indo para a cidade, que é a Hayase, que eu falei, né? Makiko Hayase. E aí ela diz para a mãe que tá tudo bem, que ele realmente está ali para cuidar do pai dele que está no hospital e que ele é uma boa pessoa. Aí só então ele consegue se hospedar ali perto do hospital. No capítulo 14 e último desse volume maravilhoso de Parasite. Olha que bonito, gente. Se despedem dele. Tá acabando. Tudo bem. Então o Shinichi quer de qualquer jeito vingar a morte da mãe. Quer matar o parasita que matou a mãe. De todo jeito. E é nesse capítulo, na verdade, que o Mig fala para ele que ele precisa das 4 horas de repouso total, completo. O Shinichi fica plantado na frente do hospital, o que deixa a galera da cidade mais louca ainda. O que esse menino tá fazendo? Que ele não fica plantado no hospital, não entra, não fica numa sombra, nesse calorão, não vai pra praia, não faz nada. E ele só atesta contra ele mesmo fazendo isso nessa comunidade esquisita japonesa, mas é o que tem pra hoje, então segue a história. Então ele fica plantado ali enquanto o Mig dorme. Enquanto o Mig está acordado, ele pode se dispersar um pouquinho, porque o Mig consegue captar 300 metros de distância. Então ele pode andar e ter um pouquinho mais de movimentação ali, caso o parasita da mãe dele. O parasita da mãe dele, ó. O parasita que está na mãe dele esteja chegando perto do hospital, ele consegue chegar a tempo. Então, no finalzinho do capítulo, finalmente o Mig dá o alerta e fala com o Shinichi: Shinichi, chegou, tem alguém se aproximando, tem um parasita chegando aqui perto, tá na praia. E ele dispara pra praia e dá um pulão que sobe na barreira, dá um pulo realmente gigantesco, que faz até o Mig ficar alerta e tentar falar alguma coisa para ele, mas não dá tempo, porque ele tá desesperado para chegar no assassino da mãe para matar. Ele tá pronto para matar, tá assim, com sangue nos olhos, sangue mesmo, assim, escorrendo nos olhos, de vontade de matar esse assassino da mãe dele. Mas ele descobre que, na verdade, esse parasita que o Mig captou nada mais era que alguém mais semelhante a ele do que ele poderia imaginar. Era alguém que tinha uma parte do corpo tomada, mas que não era o cérebro. Então ele, pela primeira vez, descobre alguém que tem o rosto, e tem essa metade aqui assim para baixo, tá aqui assim no peito, tomado por esse parasita que puxa, faz um bocão assim para poder falar. E é isso. A história termina aí e fica aí esse gancho maravilhoso para a para o terceiro volume, né, de Parasite, que vai ficar para daqui a 2 semaninhas. Eu sei que eu atrasei para esse vídeo, mas é que eu perdi a data. Eu esqueci da data. Eu já tinha lido o livro, tive que ler de novo, porque eu já
tava começando a esquecer algumas coisas para poder fazer o roteiro, mas deu tudo certo no final. Eu só atrasei um pouquinho, vocês me desculpem por isso, mas como não tem muito inscrito no canal ainda, eu acho que quando mais gente for assistir isso, se alguém for assistir isso um dia, se você tá assistindo isso até o final aqui agora, dá um joinha lá embaixo. Digita Comunidade Japonesa Conservadora VSF. Quero ver se alguém vai ler isso, vai ouvir isso. Então é isso. Fica por aqui. Daqui a 2 semaninhas temos o capítulo 3. O capítulo não, o volume 3 de Parasite. Prometo não atrasar mais, tá bom? De coração. Palavra de escoteiro. No mais é isso. Arigatou gozaimasu. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!